Olá pessoal, meu nome é Lucas, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Computação pelo IF Sertão, em Petrolina, Pernambuco. E nessa aula nós iremos falar sobre função em PHP. A estrutura da função em PHP ela é essa que você está vendo aqui. Começa com o nome function e logo após vem o nome que você vai dar à função, abre aspas e dentro das aspas vai se colocar os argumentos, que nada mais são do que variáveis que irão receber os valores que serão tratados dentro da função, dentro do código. Então abre chaves, fecha chaves, e aqui se coloca o código e pode retornar ou não algum valor. E para retornar algum valor é só colocar esse nome return e o valor de retorno, que geralmente é uma variável fechando com ponto e vírgula. Para chamar essa função dentro do código PHP, você só coloca o nome da função, abre aspas e fecha aspas, e aqui dentro vai colocar os parâmetros, que são os valores, que são exatamente esses que são recebidos aqui nesses argumentos, e esses valores serão usados e processados aqui dentro da função, e depois de processado eles vão retornar um valor da nossa função. Para que usar uma função? A função ela faz a mesma coisa que um código normal. E para que se usa uma função? Digamos que nós temos que escrever um código muito grande, um código imenso, e dentro desse código várias vezes vai ser necessário você fazer um certo tipo de cálculo. Então várias vezes nesse seu código você vai ter que repetir várias vezes um determinado trecho de código. E ao invés de você repetir esse trecho de código, você faz ele dentro da função, e sempre que você precisar usar esse trecho de código, é só chamar ele como a função. Coloca o nome da função, dá os valores e ele vai fazer o cálculo e vai retornar valor. Por isso que se usa função. Vamos agora para o nosso código. Eu vou abrir aqui o Sublime. Nós vamos criar um arquivo em PHP. Então nós vamos escolher aqui em View e Sintaxe, e nós vamos escolher a sintaxe PHP. Escolhida a sintaxe, nós vamos abrir uma estrutura básica do HTML. Então digitei HTML e apertei Tab e ele já me dá essa estrutura básica do HTML. Nós vamos dizer qual o idioma, que é o português. Então aqui do lado da tag HTML digitei lang e o idioma vai ser português brasileiro, PTBR. Isso aqui é só o básico do HTML. Nós vamos colocar a tag meta K7 e TF8. Essa tag vai nos dar a possibilidade de escrever letras como C cedilha, vogais com parênteses, com vogais com acento. E eu fiz um códigozinho CSS para poder estilizar essa nossa página em PHP. Então eu vou aqui abrir esse arquivo CSS, que é justamente esse aqui, style.css. Aberto o nosso arquivo. Agora eu vou fazer um link para chamar esse arquivo para o nosso código aqui em PHP. É só colocar aqui o nome style.css e ok, já está feito o link para o nosso código
em PHP. Aqui nós vamos dar o nome, um título, que é o que vai aparecer lá na nossa aba, navegador, função em PHP. E aqui nós vamos abrir uma div. Essa div é onde vai receber toda a configuração daqui do arquivo styling CSS. Ela vai receber toda essa configuração para não ficar aquela tela em branco. Então, já que nós fizemos essa estrutura, vamos salvar. Ctrl S para salvar. Eu vou dar o nome de função ao nosso arquivo em PHP e salvo o nosso arquivo. Nós vamos agora no navegador. Vou digitar aqui 127.0.0.1 barra função.php, dando enter. Então tá aqui a estrutura da nossa página, ok? Voltando aqui ao nosso código em PHP, nós vamos dar também um título, colocar aqui um H2, vamos colocar aqui função em PHP, salvando, Ctrl S para salvar, abrindo o nosso navegador, dando F5, ok. Agora nós já temos a nossa página com a configuraçãozinha CSS e vamos agora entrar no nosso código em PHP. Então, para abrir nosso código em PHP, menor que, interrogação, PHP, e aqui eu vou fechar a nossa tag com interrogação, maior que, ok? Certo. Nós vamos criar uma função que ela vai apenas pegar dois números e vai somar. Então vamos começar com um nome obrigatório, function. Vamos dar o nome dessa função de soma. Abre parêntese, fecha parênteses, abre chaves e fecha chaves. Ok. Essa função vai receber dois valores. Então ela vai precisar de dois argumentos, um vai ser o A e o outro vai ser o B. E agora aqui embaixo nós vamos desenvolver o nosso código. Vamos criar outra variável, que ela vai se chamar soma. E essa soma vai receber o valor passado para o argumento A mais o valor passado para o argumento B. E aqui nós só vamos agora retornar o valor da nossa função. Então nós vamos retornar a variável soma. Ponto e vírgula para finalizar. E aqui embaixo nós vamos chamar a nossa função. Então nós vamos colocar um echo. E para chamar a função é só colocar o nome da função, que é soma. Abre parênteses, fecha parênteses, ponto e vírgula para fechar. E passamos os valores para a nossa função. Vamos passar o número 2 e o número 3. Salvando a nossa função, é para fazer a soma do número 2 e do número 3. Então, recapitulando, o que é que nós fizemos? Essa aqui é a nossa função. Essa função ela faz a soma de dois números. Para começar a função, começa-se com o nome function. Aqui eu dei um nome à nossa função, que é soma. E entre parênteses nós temos os argumentos. Os argumentos eles recebem os valores que serão passados aqui por parâmetro, aqui logo após quando nós chamamos a função. Essa função recebe esses dois valores,
soma esses dois valores, e a soma desses valores será colocada na variável soma que nós acabamos de criar, e ela vai retornar o valor da variável soma. E aqui embaixo nós colocamos um eco para emitir a mensagem na nossa página, o nome da função para chamar a função, e aqui são os parâmetros que nós passamos, ou seja, os valores que serão somados. Salvando essa função, Ctrl S para salvar, e abrindo o navegador, dando o F5, nós temos aqui que a soma de 2 e 3 vai ser igual a 5, ok? Voltando ao nosso código, o PHP ele nos dá várias possibilidades, e possibilidades essas que podem otimizar bastante o nosso trabalho. Digamos que nós queiramos fazer uma função que ela vai receber diversos parâmetros na quantidade que o usuário queira enviar para ela, e ele quer fazer a soma de todos esses valores que serão passados. Se nós colocarmos aqui argumentos, 2 argumentos, será necessário ser passado apenas 2 parâmetros. Colocarmos 3 argumentos, será necessário passar exatamente 3 parâmetros. Só que o que nós queremos é uma função que eu passe a quantidade de argumentos que eu quiser, 10, 5, 7. Então, o PHP, isso foi colocado a partir da versão 5.6, que é uma variável que ela pode receber vários argumentos, ou seja, essa variável seria um array. Então, para que nós fizéssemos um argumento em que ele pode receber diversos valores de parâmetros, como um array, você precede essa variável com 3 pontos, e aqui você coloca o seu argumento, a sua variável. E essa variável colocada dessa forma, ela será um array que irá receber todos os parâmetros que forem colocados aqui, não importa a quantidade. Então, o que nós queremos é fazer uma função em que ela pegue diversos parâmetros e possa fazer a soma de todos eles. Então aqui nós temos um array que vai receber todos os parâmetros, e aqui logo abaixo nós iremos fazer a soma de todos esses valores. O PHP ele já tem várias funções prontas, e uma das funções que nós vamos utilizar é a função array, sum. Essa função ela faz a soma de todos os elementos de um array. E qual é o elemento que nós queremos que ele some? É justamente o nosso array A, que foi passado aqui como argumento. Então nós vamos pegar o nosso array A e colocar aqui entre parênteses, dou um ponto e vírgula, e a nossa função está pronta para receber a quantidade de parâmetros que eu quiser e fazer a soma de todos eles. Recapitulando, essa função soma faz a soma de todos os parâmetros que forem passados. Aqui eu passei 4 parâmetros, 2 mais 3 mais 3 mais 2, que vai dar 10. A função array sum ela vai fazer a soma de todos os elementos do nosso array A e vai colocar dentro da variável soma. E aqui nós vamos retornar o valor soma, sendo a soma de todos esses valores. Então, salvando aqui a nossa função e atualizando aqui no navegador,
nós temos exatamente o valor 10, que é a soma de todos aqueles valores que foram passados como parâmetro para a nossa função. Digamos que eu queira fazer uma função que calcule a média de todos esses valores, de todos os valores que forem passados aqui por parâmetro. Então nós vamos colocar o nome dessa função agora, média, e essa função vai receber também todos os parâmetros que forem passados serão colocados no array A. E como que nós calculamos essa média? Nós vamos precisar da soma de todos os elementos do nosso array e dividir pela quantidade de elementos que nós temos aqui. Se nós queremos tirar a média desses números, teríamos que somar todos eles e dividir pela quantidade de elementos, que são 4. Então, existe outra função no PHP, que é a fun num_args. Essa função ela faz justamente isso. Ela conta quantos elementos tem dentro do array, que no nosso caso será 4, e irá retornar a quantidade de elementos que tem no nosso array. Então ela vai receber como parâmetro o nosso array A. Aqui nós precisamos mudar, porque o nome da função não é mais soma, é média. E vamos mudar também o nome dessa variável, não vai ser soma, vai ser média. E aqui também vai retornar a variável média. Recapitulando, nós temos uma função aqui que ela vai nos retornar a média de todos os números, de todos os parâmetros que forem passados para ela. E para calcular-se a média, é necessário somar todos os elementos, que é somado nessa função array_sum, que vai ser dividido pela quantidade de elementos que temos no nosso array, e a quantidade de elementos será retornado pela nossa função func_num_args. Feito o cálculo da média, esse resultado será colocado na nossa variável média, e aqui ele será retornado quando a função for chamada. Então, salvando aqui e atualizando o nosso navegador, nós temos como média 2,5. Mudando aqui os valores, vamos colocar aqui o valor 9 e o valor 5, e salvando e atualizando, nós teremos como resultado a média 7. Somando 9 com 5, nós teremos 14, dividindo por 2, que é a quantidade de elementos, teremos exatamente a média 7. Então, pessoal, o nosso curso termina por aqui. Que esse curso tenha despertado o seu interesse pela linguagem PHP. Bons estudos e até a próxima.